queridos, paz e graça, eu sou Débora Nascimento e esse é o Daniel Nascimento. Estamos hoje aqui para mais um polígrafo. Olha, segundo polígrafo, hein? Estamos lá. A gente engrenou, né? Engrenão, estamos voltando a engrenar. Tem uma playlist de polígrafo antigo aqui nosso, né? Tem uma playlist né? antiga, Vamos fazer uma playlist mais antiga, né? Pra gente poder... Ou então ficar todo domingo, vamos reprisar. O que é que você acha? Todo domingo a gente reprisa no outro canal. Sim. A Voz do Cristianismo. A Voz do Cristianismo. Então você que tá aí, já vai, se inscreve também depois desse vídeo, logicamente, depois desse vídeo. Tá, se inscreve. Vamos fazer assim, vamos deixar na descrição do vídeo o link do canal da Voz do Cristianismo. Então todo domingo, ali umas 9 horas da noite, a gente reprisa os polígrafos, só os antigão. Os antigão mesmo, os primeirão. Né? Então vamos ficar assim. Né? Tem o que lá? Tem Simaria Santa, Simaria Viva. A gente tem sobre Anticristo. A gente tem maçonaria. sobre Mormons não, Adventistas. Adventista Sétimo Dia, se Ellen White charlatã ou profetiza. Sim, a gente tem bastante. Né? Tem nesse canal aqui, mas vamos colocar lá, reprisando, né? Lá no outro canal. Então vai ficar bacana. É uma boa ideia. Essa nem estava instalada. Não estava não. Agora mesmo isso. Fresquinho, olha. Aí, ó, revelação. Olha aí. As coisas tudo uma revelação, que não sai nada. Antes de você começar, deixa eu fazer um comercial, né? Vamos fazer um jabá. Nós estamos lançando, Débora, esse mês, agora em dezembro, 12 livros, nós temos que fazer um polígrafo sobre ansiedade aqui, tá? Ansiedade e sua origem pecaminosa. Também tem um monte de vídeo aqui, a gente falando sobre um estudo. Foi um estudo mais de 4 vídeos, que eu também vou colocar ele numa playlist, que aí vocês maratonam todos. Então, se você quiser adquirir esse livro, agora sim, ele é lançamento, é oficial, é Ansiedade e sua origem pecaminosa. A ansiedade é compatível com a fé cristã? Olha que coisa, hein? Tema violento esse, hein? E aqui a gente diz que não, a ansiedade não é compatível com a fé. Então, se quiser ler, se sentirão desafiados. Mas como assim, pastor? Compre o livro e você vai saber. Antes de sair por aí me esculhambando. Meu Guia de Oração e Jejum. Esse livro aqui é um livraço mesmo, é muito bom. Ele é assim um livro que eu me apaixonei muito escrevendo esse livro por oração, tudo isso. Gente, se tem uma coisa que a gente não consegue fazer, é falar de oração sem orar. É muita hipocrisia, né? Mas tem gente que tem herói para tudo. E tem também Cristo, o perfeito cumprimento da lei, que também é um tema bom para a gente fazer um polígrafo contra o antinominismo, ou seja, se alguém cumpriu a lei, se a lei ainda serve para a gente hoje, e assim por diante. Então esse livro aqui vai falar como Cristo tratou a questão da lei. E o nosso xodózão, que é o Manifesto de Jesus Cristo. Agora em dezembro nós estamos lançando o segundo livro desse, né? Esse é o capítulo 5. E em dezembro, ali mais para o meio de dezembro, nós vamos tentar lançar o capítulo 6 dele. Esse aqui é o 5, se você quiser adquirir. E o 6 lá vem a galope por aí, né? Logo atrás, Onde é que eu deixo isso aqui? Vamos deixar por aqui assim? Vamos ver se dá. Pode ser. Aqui, né? Vamos ver, e vamos ver. Ih, já não deu. Mas deixa assim, todo mundo sabe aí que é o livro, então, se quiser... Caiu o soldado. O camuflado se foi. Irmãos, quem quiser adquirir, primeiro comentário fixado num vídeo aqui embaixo. É muito fácil, entre em contato. É com a gente direto, né? É com a gente direto. Direto. Você vai falar direto comigo, não é nem com a Débora. É direto comigo, é com a minha pessoa mesmo. Você fala, pode chegar lá falando, ô reverendo, seu livro e tal, e assim por diante. Vamos lá agora, então sim. Dito este jabá. Dito as nossas propagandas dentro como se fala no pica-pau, né? Depois dos nossos anunciantes, vamos começar. Agora. O tema do nosso polígrafo, sair de uma seita. Posso ser um apologeta? Esse é o nosso tema de hoje. E com o nome do nosso tema, a gente já vai para a nossa primeira pergunta. Sair de uma seita, posso ser um apologeta? Essa tem sido, Débora, o desafio da maioria das pessoas que saíram de uma seita. Eles saem de uma seita e eles querem trazer um conceito que eles aprendem não sei aonde, diretamente assim, eu tenho que defender a fé, que agora eu adquiri. Aí diz, não, eu vou para a internet fazer apologética. Sair de uma seita, a gente tem que identificar quais os motivos que essas pessoas saíram de uma seita. Porque tem muita gente que sai de uma seita magoada. Você entende? Sim. Tem muita gente que sai de uma seita porque, de fato, ela não é nem por questões teológicas, é por questões mais assim, como eu posso te dizer, às vezes por motivos de escândalo. Você entende? Às vezes porque foi para uma determinada igreja que é uma seita atrás de namorada ou de mulher, e vice-versa, a mulher também com o homem.
Você entende? Tem mulher que vai para uma igreja ou para uma seita para o homem se converter, para o marido se converter, e aí fica frustrado lá dentro e sai. Tem também o outro quesito, alguém que, tipo assim, ó, nas Assembleias de Deus ocorria muito esse fato. O cara ia lá, abria uma congregação pequenininha, começava um ponto de pregação, ele mesmo pregando, mas ele não era auxiliar de trabalho, não era nada. Ele ia lá e começava a pregar na esquina ali e tal, aí daqui a pouco alugavam um lugarzinho e deixavam ele continuar pregando lá. Só que quando o negócio crescia um pouco, aí necessitava-se de um obreiro consagrado para lá. Aí o que ele fazia? Como foi um trabalho que ele começou, ele não queria que um obreiro fosse, porque ele se apegou ao trabalho. Então ele achava que tudo que aconteceu ali era por causa dele. E aí Satanás tomou o coração dele de vaidade, porque ele achou que não foi Cristo, achou que foi o trabalho dele que fez aquilo. Foi graças a ele. Graças a ele que fez aquilo. Aí o que faz? Aí quando mandava assim um obreiro consagrado, ele ficava com raiva e saía da igreja. Mas isso aconteceu muito, mas muito, e acontece até hoje, você entende? Então a pessoa sai motivada por questões de não ser reconhecido, não é por questões teológicas. Estou dizendo que são todos não, tá, gente? Vamos ser maduros para ouvir, né? Estou dizendo algumas pessoas. Em grande maioria. Em grande maioria, diga-se de passagem. Aí, o que acontecia? Ele ficava chateado, saía dando tiro em tudo que é canto dos pastores e tudo. Tal. Eu ouvi isso muito acontecer na época. E também tem essas pessoas que também, vamos supor, o cara era um presbítero, ele está numa igreja, ou era um pastor, estava em uma igreja, aí vai fazer a troca de pastores. Aí quando vai tirar, a família nossa já sofreu muito isso, você mesmo viu. A gente estava em uma congregação, daqui a pouco trocava, ia para outra, a gente ia tranquilo e tal. Mas aí quando você troca o cara de congregação, geralmente tem uma ideia, principalmente quando a congregação está crescendo. Aí o camarada diz assim, não era para mexer comigo agora, tá mexendo porque é perseguindo, o faraó entrou nele e tal, não sei o quê. Aí o que ele faz? Ele sai da igreja e se revolta com a igreja. Veja, sair de uma seita, irmão, e se revoltar contra ela não quer dizer que você é verdadeiro. Eu revoltar-me, vamos supor assim, a gente está vendo, vamos falar mais disso, estamos vendo muito isso com a CCB. Sim. Aqui na internet, com a congregação cristã. E a maioria dos que estão falando mal hoje da CCB, eles são, de certa forma, revoltados contra o sistema da congregação cristã. Mas a gente tem que coar muito direitinho porque eles estão tão revoltados. Porque se foi genuinamente teologia, o que é que foi que deu lá tal. Escândalo, exatamente, você entende? Exato. Porque o jeito que se ataca hoje, vou colocar a CCB, porque o jeito que se ataca, não que a CCB não seja uma seita. A CCB, os que estão me ouvindo aqui, ela é uma seita. Ponto final. Tá? Ela não tem característica de uma seita, ela é uma seita. Dito isso aqui, nós podemos partir tranquilo, porque vamos partir agora. Mas os ataques que a CCB vem sofrendo sistematicamente, você já notou isso aqui mesmo, internet, tudo, elas não são um ataque à estrutura teológica da CCB. Elas são uns ataques pessoais. Pessoais. Então, dito isso, a gente vai falar daqui a pouco, mas sair de uma seita, posso virar um apologeta? Sim, eu acredito que depois de uns 10 anos, 15, 20, que você conhecer a teologia. Que você conhecer mesmo o que é que você está defendendo e o que é que você está atacando. Porque a apologética não é você pegar um ancião e colocar na... Vamos falar disso depois, né? Mas já dito de passagem, não é nada disso aqui que está se acontecendo. Então, sair de uma seita, virei um apologeta, imediatamente? Não tem condição. Não virou. Imediatamente não pode, é contra a regra. E de novo, os pastores que deixam isso acontecer são pastores frouxos na doutrina, são frouxos, são pecadores, porque estão levando essa pessoa que está fazendo esse tipo de apologética distorcida na internet, está levando um monte de alma para o inferno sem nem saber, e o pastor que está deixando também está sendo conivente com isso. Então, não mesmo. Sair de uma seita, posso virar um apologeta? Na hora que você saiu, não. Isso requer muitos anos depois. Esse aí não vai nem lembrar mais da seita, para te falar a verdade, porque a apologética não tem nada a ver, nós vamos ver depois o que é a apologética aí. Então vamos para a segunda pergunta. O que é a apologética, então? O que é a apologética? O termo apologético, Débora, ele vem derivado, para falar a verdade, ele remonta a questão do Novo Testamento. Ele aparece no Novo Testamento, que é quando Paulo vai fazer uma defesa da sua fé com o próprio rei Félix e Agbaro e assim por diante. Ali Paulo está mostrando a ele como foi sua conversão, uma defesa da fé em Cristo. Mas a questão toda o que é apologética? A palavra, vou ler aqui no manual de apologética. O termo apologética deriva da palavra grega apologia, que quer dizer que é originalmente usada em referência a um discurso de defesa ou resposta dada como réplica.
Na antiga Atenas, o termo fazia referência a uma defesa feita no tribunal. Veja, o termo em Atena antiga era mais um termo jurídico e filosófico. Vamos colocar aqui. Você entende? Porque a apologética ela tem a ver, porque tudo incorre, antigamente, tudo era preso, gente. Quando a gente falar de direito, disso tudo, tudo era preso na filosofia. O direito era preso na filosofia, a psicologia era preso na filosofia. Vai mudar isso a partir de Kant, é que muda ali muita coisa. Mas a apologética era tipo assim, era no tribunal, era quando você me acusava, isso em termos jurídicos, Sim. e eu ia apresentar minha tese desfazendo a sua acusação no campo da ideia. No campo filosófico, é uma defesa de crenças. Ou seja, eu tenho uma crença no empirismo, na filosofia. Você tem uma crença, vamos supor que não é o meu caso, tá, gente? Mas é empirismo e racionalismo. Você também estuda filosofia, está quase terminando filosofia, sabe disso. Você é um racionalista. Então, o que a gente faz? Eu vou mostrar meu argumento. Não é uma questão de debate ainda. É uma questão de defesa. Se eu tenho aquilo como certeza e conheço muito os argumentos e você está defendendo um argumento contrário ao meu, então cabe a mim ir e mostrar ao público também a minha defesa sobre o meu argumento. Porque senão fica você falando sozinho. É a cosmovisão que você está defendendo, no caso, né? Aí no campo, agora sim, no campo filosófico, teológico, nós chamamos isso de cosmovisão. Você entende? Então, a apologética, ela é a defesa da cosmovisão. Pense bem. E aí, eu não sei se tem aí na sua pergunta, se não tiver, eu vou fazer aqui mesmo, que é cosmovisão, rapidamente aqui, pode? Pode não ser. Tem aí, não tem? Tem não. Então tá, então veja bem. O que é cosmovisão? Veja como não dá para o cara sair de uma seita ou se converteu ontem e tentar, como é que eu posso te dizer, virar um apologeta. Virei um apologeta. Pra você ter uma ideia, é tão ridículo isso, que tem gente que virou apologeta. É uma loucura. Deve ter alguma pergunta nesse sentido aí, mas eu vou só citar aqui. Tem gente que virou apologeta, aqui mesmo na internet. Aí um ataca Calvino, o outro defende Calvino. Um ataca, outro defende. Um ataca, outro defende. Só que nenhum conhece do que está atacando, nem o outro conhece o que está defendendo. Aí. Veja só, por quê? E por que eu sei que eles não conhecem? Por uma coisa muito simples. Porque lhe falta tempo para conhecer isso. Veja, eu tenho 20 e tantos anos que eu estudo no campo filosófico, no campo teológico, no campo calvinista, que eu sou reformado, você também, tudo. Então tem 20 anos que eu estou estudando isso. Você começou a ir para seminário comigo com quantos anos? Você ia levar boneca, né? Quando eu fazia seminário, dever né? de casa, Quando eu dava aula em seminário. Você brincava no canto da coisa assim, e eu dando aula, o pau comendo, e você brincando no canto aqui, porque sua mãe é com a gente. Uhum. Então, é basicamente isso, Débora. Porque eu sei que essa rapaziada não sabe nada do que estão falando. Porque falta tempo para eles. E tempo eles não tiveram aqui, do outro lado. Então, vamos ver. O que é cosmovisão? Albert Ivo Rollins diz: em resposta a essa pergunta, um sinônimo aceitável é a perspectiva de vida ou visão confessional. Podemos também falar vagamente sobre os princípios e ideias de uma pessoa. Veja, um marxismo chamaria de ideologia de uma pessoa. A expressão que prevalece na ciência secular social atual é provavelmente sistema de valores. Então, olha, para o propósito nosso aqui, quando falarmos de cosmovisão, ela será definida como a estrutura de crença de uma pessoa sobre as coisas. A estrutura de crença de uma pessoa sobre as coisas. Veja, não é a estrutura de uma crença, é a estrutura de crenças. Crenças. Ou seja, o que você me diz sobre... vem um ataque do unicista, que é aquele que não crê em trindade. Então, eu, como um apologeta, eu tenho que ser um cara muito talhado na doutrina da trindade. Vem um ataque à questão do evolucionismo. Eu tenho que ser um cara muito bem talhado na questão da antropologia e da filosofia. Então, veja, não é assim, não é pegar uma seita e sair por aí dizendo, olha, eu sei tudo sobre o assunto. Por quê? E os que estão fazendo esse tipo de papelão na internet, nem a própria seita conhece. Nem isso conhece. Por quê? Porque eu sei que não conhece, porque não viajaram os estados. Veja bem uma coisa, você é mais viajado do que esse pessoal, porque se tirar bem, você veio do Pernambuco para cá e eles nem saíram do estado que estão para conhecer outras. Vamos supor assim, adventista
Tem adventista que nem sabe o movimento multifacetado que é o adventista do sétimo dia. E tem adventista reformada, mas não tem nada a ver com a adventista, com a igreja reformada calvinista, não. Eles são reformados porque entenderam que o adventismo atual, ele se corrompeu e eles reformaram e voltaram à origem. É outro tipo de reforma, você entendeu? Tem muito adventista que nem isso sabe. Tem a adventista que chama-se Advento de Cristo, que é os que usam o véu. Tem os adventistas mais primitivos, que são os adventistas radicais, que é aqueles que não comem carne, não tomam café. Aí o cara diz, olha, os adventistas não comem carne. Nem todos. Esse que não come carne é o quê? Os tradicionais? Os que chamam primitivos e os reformados agora. Entendi. Você entendeu? Que são os mais primitivos, que chamam-se assim. Então, veja, dentro do movimento adventista existe 4 multifacetação. Só que as seitas, muita gente pensa que a apologética é seitas e heresia, e não é. A fenomenologia das seitas é um braço da apologética. Porque a apologética... você me conhece aqui, vamos lá. Eu trabalho mais num campo filosófico ou de defesa ou contra as seitas e heresias? É contra seitas e heresias, não? Eu trabalho mais no campo filosófico. Sim, verdade. Mais no campo filosófico. Você vai ver que tem pouco vídeo meu aqui falando sobre Testemunho de Jeová, a adventista, por causa de uma vivência minha com eles, de uma questão mais atenuada. A CCB também é a mesma coisa. Mas você vê, eu não tenho um vídeo aqui sobre Mórmon. Não. Eu não tenho um vídeo aqui... é um vídeo até que pedem muito, né? Que até pedem. Sobre Testemunho de Jeová eu ainda não tenho. Testemunho de Jeová, é verdade. E o canal não é tão novo. Não. Você entendeu? Sobre a própria Igreja Católica, eu acho que a gente tem um falando sobre Maria, que é até no Polígrafo. Acho que é um ou dois. Mas é um ou dois só. Mas não, veja, eu não trabalho tanto no campo das seitas e heresias. Filosofia. Embora, como você se confundiu, você vê eu estudando muito sobre seitas e heresias. Você vê eu estudando muito. Mas aonde é o meu ataque? O meu ataque não é simplesmente a estrutura igrejal de uma seita. É a estrutura filosófica. Veja, uma das maiores seitas, se vocês não sabem que estão vendo a gente hoje, é um dos campos que eu mais ataco. Quantos anos eu falo contra desigrejado? Desigrejado? Sim. Desde que não dá mundo, né? Muito tempo. Ave Maria. Minha nossa. Senhora. Então, veja bem uma coisa. Aí eu faço um vídeo agora há pouco. Alguém pensa que eu estou falando agora. Tem muitos anos só você voltar atrás. Eu era muito pichote na época. Mas por que eu atacava aquilo? A desigrejado é um termo bem complicado, porque é uma hipocrisia, né? Os caras dizem que não querem igreja, mas cantam hino que as igrejas... Canta hino, lê escritura. E a Bíblia que foram a igreja que fez. Aí eu fico meio ruim, né? A igreja que fez não, que foi a igreja que preservou, que fez a tradução, tudo isso e tal. Ou seja, nós não queremos nada deles. Mas queremos hino e tal. Aí diz, daqui ninguém tira oferta. A estrutura de um desigrejado é a mesma estrutura de uma igreja. Só que eles ficam balangando o beijo dizendo que não. Só não tá o nome de uma placa. E aí o que é pior? O que é pior? Porque as pessoas estão seguindo maluco, que não tem ninguém a quem eles vão responder. Sim. Você entendeu? Nossa igreja tem um conselho, tem muita gente pra gente responder. Só que a questão é, você tá seguindo um monte de maluco ou malucos na internet, e agora deu pra fazer ele até online o negócio, que é pra piorar com tudo, sabe? E aí você tá seguindo esse tipo de gente que, eu não sei se é o maluco quem faz ou quem segue. Quem segue, Sabe? Eu não vou chegar a essa conclusão nunca. Mas, Débora, mas a questão é, o que é apologética? A apologética, um primeiro ponto, é que nós temos que saber a completude de o que é cosmovisão. Não é tão simples assim. A apologética, ela é, respondendo sua pergunta diretamente do manual, a apologética deriva primeiro do campo judicial, depois do campo filosófico, e ela vai partir para o campo teológico, que é a defesa da sua cosmovisão. Sim. Por isso que é impossível você fazer apologética sem conhecer. Os caras estão fazendo apologética, não sabem nem o que é cosmovisão. Exatamente. Então vamos partir. O que defende. E a epistemologia está A epistemologia está nesse meio. Está nesse meio, porque a epistemologia é justamente a pressuposição. O que é, aí se você perguntar a esses caras que estão fazendo apologética agora, que saíram de CCB, de adventista, tudo isso, pergunta a eles o que é epistemologia, eles vão achar até que é piolho. Porque é uma loucura, cara, sabe? Então, que a gente tá falando exatamente, porque a epistemologia, ela justamente, engraçado, ó, antes de falar de epistemologia, uma coisa bem engraçada aqui, bem interessante, é que ele não cunhou, mas quem deu a ideia de uma cosmovisão, que depois todos os teólogos vão trabalhar em cima dela, é Calvino. É Calvino? É Calvino.
Sem querer, por quê? Porque Calvino vai dizer, para Calvino, o olhar do crente, o crente tem que ver o mundo a partir dos 10 mandamentos. Sim. Uhum. Você entendeu? Então vê. Olha por quê? Porque a epistemologia nossa se baseia em pressuposição. E pressuposição não é empirismo, nem, como é o nome, misticismo. Misticismo. Não é você assim, eu pressuponho que Deus seja cinza. Não. Porque a pressuposição nossa, ela vai trabalhar, por isso que se chama o pressuposto epistemológico nosso, ele vai trabalhar pressuposição. Não quer dizer que você tenha a sua suposição, quer dizer que você vai pressupor a posição de alguém. Uhum. E qual é a pressuposição nossa? Qual é o amparo nosso para fazer apologética? É o conhecimento da Escritura. Então, por isso que Calvino vai dizer que o crente se move em torno dos 10 mandamentos. A visão do crente na vida cotidiana é os 10 mandamentos. Ou seja, a cosmovisão do crente é os 10 mandamentos para Calvino. Nossa igreja vai um pouquinho mais longe do que Calvino, a Igreja Reformada Palavra da Cruz. Quando eu digo lá na igreja que a gente tem o óculos nosso para ver o mundo, é 2 lentes. Você lembra qual é que são? Um é os 10 mandamentos, Sermão do... e a outra é o Sermão do Monte. Você entendeu? Eu digo isso toda hora, Sim. Né? Olha, gente, a nossa igreja é simples quando você for para lá. A gente vai dizer, olha, desse lado é o 10 mandamentos, desse lado aqui, o Sermão do Monte. Você bota ele no rosto e você vê a vida toda a partir desses textos. Mas é. Uhum. Você entende? Então, sempre lá é dito assim. Por quê? Essa é a nossa pressuposição. Então, isso é pressuposicionalismo. Então, toda a apologética que eu fizer, ela tem que ser feita a partir das minhas crenças. E por quê? As minhas crenças é que me movem no mundo secular. A maneira que você vai trabalhar, a maneira que eu vou vestir, a maneira que eu vou comer, a maneira que eu vou tratar o próximo e assim por diante. E assim por diante, você entendeu? Então, mas tudo isso eu tenho que ter um conhecimento basilar muito avançado para poder fazer apologética. Não é assim, sair hoje, amanhã... Já estou por dentro do assunto. Não. Então, a apologética, ela vai do campo de vista teológico, ela é a defesa da sua cosmovisão. E para defender uma cosmovisão, para ser um apologeta, você tem que ter, obrigatoriamente, uma cosmovisão. Se não tiver, não tem como. Aí tem gente aí também, que vocês aí, gente, aí vocês apelam. Aí tem gente que é assim, hoje ele dormiu na cosmovisão arminiana. Aí amanhã ele amanheceu calvinista. Aí depois de noite ele é pentecostal. Aí depois ele revira e volta a ser batista. Aí depois ele está defendendo isso, aquilo, outro. Não. A cosmovisão é uma coisa que vai nos mover na vida. Essa pessoa não encontrou cosmovisão. Essa pessoa está tentando se achar aí, se afirmar de qualquer jeito, mas cosmovisão mesmo não encontrou encanto nenhum que é uma cosmovisão. E provavelmente vai morrer sem encontrar, porque cosmovisão está muito, muito acima do que a turma está falando. Então a apologética ela parte do campo de que é uma defesa de valores, vamos colocar aqui de novo, de valores bíblicos, de estrutura de crença de uma pessoa sobre as coisas, ou seja, o que eu creio sobre aquilo, quando você ataca, necessariamente, se eu sou um apologeta, eu estou envolvido nisso, eu vou procurar defender os ataques que você está fazendo. Mas, de novo, gente, defender o evangelho. O evangelho. Não é defender a minha honra, porque se você ataca a minha honra... pessoalmente, né? Se você ataca a minha honra, não tem nada a fazer com você. Você não está atacando minhas ideias. É isto que está acontecendo hoje em dia. Tem alguma outra pergunta que vai girar nesse tom? Eu vou até fazer ela, que ela já vai puxar por aqui, né? Então tá. O que a gente está falando aqui, que é justamente o que é preciso para fazer apologética. Ok. Então agora sim a gente vai girar mais livre nesse tema sem muita prisão. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar. Veja bem, Débora, a questão aqui toda é o que é preciso para se fazer apologética. O primeiro ponto é sair, vamos supor, tá muito na moda, então por isso que a gente está citando isso. Os caras saem da seita, de uma seita, seja ela qual for, Testemunho de Jeová e assim por diante e tal. Eles sabem o mecanismo, ou às vezes não, porque para você saber os mecanismos de uma seita, você tem que fazer parte do alto escalão dela. Você sabe o sofrimento que uma seita pode inquirir ao outro. Sim. Mas dizer que sabe como ela funciona, não. Não. A estrutura firme dela, né? A espinha dorsal dela, não. Veja, eu sei a estrutura, a espinha dorsal da Assembleia de Deus. Por que eu sei? Porque eu fazia parte
da espinha dorsal dela, fazia parte da estrutura. No início eu cresci lá, né? Você cresceu lá. E outra coisa, eu era um pastor lá. E não era qualquer um. Era um pastor até bem conceituado lá dentro. Então, bom, eu acho que eu era, né? Mas a questão eu conhecia os meandros da conjuntura, a política, o que se fazia. A política que eu digo não é levar deputado lá, não. Sim, a estrutura mesmo. A estrutura política da igreja, como é que se elege um presidente, como é que não se elege, como é que se tira, como é que se vai. Tanto é que eu era secretário de campo. Né? Eu era secretário. Então a estrutura, meu conhecimento sobre a Assembleia de Deus, ele é litúrgico, que é aquele conhecimento que a gente está no púlpito, e ele é o conhecimento também administrativo, burocrático. Então eu conheço as Assembleias de Deus indo e vindo. Então eu poderia vir aqui e atacar a Assembleia de Deus. Porque eu sei onde está essa fragilidade toda. Mas eu vim aqui e pegar, vamos supor assim, igual o pessoal faz por aí de vez em quando, pega a foto de um pastor lá do Recife, lá do pastor Ailton, e coloca aqui, olha, o pastor Ailton disse aquilo outro. Não, gente, isso não é apologética. Isto é ataque pessoal. Igual os outros fazem, pega a foto do ancião da CCB, olha, o ancião falou isso, tal. Não, isso não é uma apologética, isso é um ataque pessoal àquele ancião. Se o ancião vai responder ou não, eu também não respondo, tá? Mas aí é com eles. Aí eu pego aqui o pastor, vamos supor. Veja, eu cito o nome aqui de Leandro Quadro e Rodrigo Silva, mas eu os cito no campo teológico. Sim. Você nunca viu atacando o pastor Rodrigo Silva na vida pessoal dele. Não. Você nunca viu. E provavelmente nunca vai ver. A gente fala, a gente pega o campo da ideia. Exatamente, né? No campo das ideias, porque pessoalmente eu até acho, Débora, eu até acho que o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva mesmo lá da Adventista, pessoalmente eu até acho que ele seja uma pessoa bem simpática. Sim. Nunca tive contato com ele. Mas pessoalmente me parece que é uma pessoa bem simpática, no jeito de tratar tudo isso, né? Mas na teologia, eu tenho uma divergência gritante com ele. E isto não será ignorado por ele ser uma pessoa legal. Você entendeu? Então, o que é preciso para fazer teologia? Primeiro, gente, é preciso ter um conhecimento e um domínio muito grande da sua cosmovisão. Do que você crê. Você entende? Não é eu pegar um livro, vamos supor esse livro aqui, ó, o livro de Calvino. Aliás, vamos pegar um mais fino. É bom que aqui tem livro para tudo que é canto, mas tem que se virar, tem. Eu pego esse livro de John Noy. Esse livro de John Noy é uma coletânea, até da editora Trinitas, muito bom por sinal, Evidências da Fé Salvífica. Ele é tirado de outro livro grande do John Noy e fizeram um livreto com esse livro aqui. É um livretinho mesmo, de 30 páginas, tá? Ou 128. Então veja, eu li esse livro do John Noy. Eu conheço o pensamento de John Noy todo? Não conheço tudo. Veja, eu não conheço nada de John Noy. Eu conheço um livro, eu conheço que 10%. John Noy escreveu uma infinidade de livros. Você entende? Então eu não conheci nada. Nem riscou um pouquinho do Como é que eu leio um livro de John Noy e digo que conheço a história dos puritanos? Defende. Para defender. Você entende? Entendi. Não faz sentido. Você entende? Eu li um livro de John Noy. Ok. Você e mais 1 milhão de pessoas leram isso. Você entende? Aí eu pego um livro. Esse aqui agora que está na minha mão. Esse aqui é o clássico. Eu pego o livro de João Calvino. Sim. Um livro só. Esse aqui é o Salmo 1. São 4 volumes de Salmo. E ali na cima é tudo Calvino, né? Calvinolatria. Ou seja, quase tudo que saiu em português, inclusive o tradutor do Calvino aqui no Brasil, eu tive o conforto de falar 2 horas com ele no telefone, Foi sim. Que assim, foi um sonho assim, meu, que o tradutor, o homem que deu a voz ao Calvino aqui no Brasil, nós temos assim, oramos muito pela vida dele, que é o pastor Walter Graciano. Então, a questão aí eu li um Salmo de Calvino, um livro só. Isto me faz conhecedor do pensamento de Calvino? Não. Essas pessoas sabem quantos livros Calvino escreveu? Não sei nem quantos. É igual de novo. Eu sei, nem de novo. Aí tem um pessoal aqui na internet que aí sim, que estão tentando fazer apologética, que aí complica. Até gente de canal grandão, de mais de 100 mil. Quando eu falar canal grande, o nosso canal é um anão. Eu estou falando de canal de 100 mil, 200 mil pessoas. Aí o cara pega trecho isolado de Calvino e fica balangando o beiço dizendo que, olha aí, Calvino disse isso, Calvino disse aquilo, tal. Gente, não diz. Porque se você lê o que Calvino disse tudo, primeiro que as pessoas que dizem isso não leram o que Calvino disse. E o senhor fala muito de arminiano, o senhor conhece o pensamento do arminianismo? É difícil porque Arminio não escreveu nada.
A teologia arminiana é fraca demais, né? O Arminio não escreveu quase nada. E como é que a gente sabe do pensamento dele? Sabe o que os alunos disseram. Então, vejam. Dito isso, Débora, as pessoas querem conhecer, querem falar do que não conhece, aí fica ruim. Porque eu não posso defender Calvino, até porque Calvino nem de defesa precisa, mas eu não posso defender o pensamento calvinista se eu não entendi a completude e a complexidade do pensamento de Calvino, porque o pensamento de Calvino atinge política. E aí? Sim. O pensamento de Calvino atinge educação. Educação, então, Lutero atingiu a educação na Alemanha. Sim. Vamos pegar mais a saúde. O próprio SUS vai partir dali. O SUS, que é o sistema de saúde para pobre. As leis também, né? As leis como foram mudadas a partir daquilo ali. Direitos humanos a partir daquilo. Você entende? Então, assim, a estrutura, Débora, é muito alta para o pessoal chegar aqui agora e dizer assim, agora eu vou ser um atacante contra o calvinismo, agora eu vou ser um atacante contra o arminianismo. Agora, primeiro, tem que se ter um conhecimento de história muito grande. E história da igreja, e história secular. Filosofia, então, aí nem se fala, tem que ter um conhecimento grande. Por quê? Porque o campo que a gente mais atua hoje é o campo filosófico, porque é o campo que mais combate contra a fé cristã. As seitas estão surgindo? Estão, mas o campo da filosofia, se a gente não tomar cuidado, é onde está o maior ataque. A doutrina Você entendeu? A doutrina é forte, que é literalmente contra Deus. Contra Deus. Você entende? O cara pega um Nietzsche da vida, Nietzsche é altamente contra Deus. No grupo da faculdade eu sofri no primeiro dia. Pois é, no primeiro dia você sofreu. Imagina que você ainda bateu o prego e virou a ponta e disse que era crente lá, acabou tudo. Então o que é preciso para se fazer, Débora? Apologética. Tem que se ter um conhecimento vasto do canto de cá. Porque de repente o cara saiu, veio do mundo para cá, veio de uma seita para cá. Ele conhece lá uns livros de seita que ele leu, Ellen White e tal, alguma coisa. Mas quando bate aqui, ele tem que começar a esquecer o que ele aprendeu lá e começar a correr para ter um conhecimento amplo aqui. Você entende? E nem todo mundo foi chamado para ser um apologeta. É isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Porque todo mundo foi chamado a pregar o evangelho. Ser apologeta, não. É outra coisa que depois eu acho que tem uma pergunta nesse sentido aí, mas é mais adiante. Então veja, o que se tem que ter aqui? Tem que se ter amor, primeiro, pelo que você vai fazer. Porque apologética sem amor não é apologética. Você entende? Tem que se defender a ideia e atacar as ideias e não o indivíduo. Não o indivíduo, porque se você ataca os indivíduos, você perdeu. Você perdeu toda a credibilidade. Como é que eu pego aqui? Eu vou atacar a psicologia. Aí eu trago o que um psicólogo disse. Não, eu tenho que atacar o pensamento da psicologia. E quando eu trago um psicólogo, alguma coisa falando, alguma coisa nesse sentido, é como o pastor Rodrigo Mosselini faz. Ele mostra a fala e diz onde está o erro da ideia, não daquela pessoa. Você entendeu? Não daquela pessoa. O que não dá direito das pessoas que saíram agora, determinada seita, trazerem. Eu vi um camarada outro dia, rapaz, que o cara, assim, dá pra ver que o cara não entende nada de nada, só entende de foguete da NASA. Se eu entender de apologética, eu entendo de foguete da NASA. O cara não entende nada sobre nada, refutando o Rodrigo Silva. Sabe? E refutando o Rodrigo Silva no campo da arqueologia. Nossa, pai. Você entende? Aí é complicado. Você entende? Então fica bem ruim. Justamente a área dele. A área que o cara tem um mestrado na arqueologia. Você entendeu? Então fica ruim, gente. Vai passar vergonha. Aí fica esse ataque. Olha o que a fulana na CCB disse. Olha o que a fulana na Adventista disse. Aí fica fácil, porque o cara chega pra você com um documento e diz assim, tá bom, irmão, ó. A Adventista crê nisso aqui. E agora? Esses são os documentos. Mas a irmã lá disse. A irmã lá disse, irmão, que a gente crê isso aqui. Você leu o Cremos Nós? Você teve coragem de ler o que Ellen White fala? Gente, eu estou fazendo um movimento aqui a comprar todos os livros dos Mormons para poder escrever sobre os Mormons. Não só comprar, ler o que eles falam. Pedra de Grande Valor, Pérola de Grande Valor e outros livros que eles têm. Tudo a gente está tentando comprar. Adventista, mesma coisa. A gente quer comprar todas as obras de Ellen White. Porque não adianta você falar, vou falar da ideia daquela pessoa, mas não vou ler nada sobre o assunto. Você entendeu? É complicado. Então, mas aqui na internet, Débora, é loucura. Isso aqui é um campo de doido mesmo. Disse o Alexandre de Moraes. Então, assim, ainda dentro desse meio, tem como fazer uma apologética sem a teologia sistemática e a filosofia? Olha, se tem, eu desconheço.
Mas possa ser que tenha. Não digo que não seja. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Mas assim, essa é uma pergunta, vou até fechar meu livrinho, pegue seu banquinho e saia de mansinho, porque, olha, Débora, sem o conhecimento da sistemática para se fazer apologética, veja, Calvino é o que vai dar ali uma ideia de uma sistematização do pensamento cristão, que é justamente as institutas, que é o mais próximo que a era medieval vai ter de uma teologia sistemática. Você vai ver que a teologia sistemática mesmo, ela vira a partir do século XIX. Ali, finzinho do século XVIII para o século XIX é quando começa a ideia da teologia sistemática entrar mais na pauta disso daí. Mas o Calvino, nós podemos dizer que ele é o Calvino foi um cara muito à frente do tempo dele, e essa conversa não é nem sobre Calvino, é mais sobre apologética, mas não tem como você falar de um sem deixar o outro fora. O pensamento de João Calvino ele foi tão interessante porque o Calvino ali nas Institutas da Religião Cristã, que são 4 livros, e para entender aquele livro, em português, o pastor Walter Graciano, ele ainda fez porém, ele ainda simplificou o português, porque tinha uma outra verdinha que o português era mais difícil. Ele simplificou o português, mas mesmo simplificando, o português é um português acadêmico muito alto. Ele é bem rebuscado mesmo, o português, e não tem como deixar o português mais pobre do que aquilo, foi o mais pobre que puderam deixar, e ainda ficou rebuscado. Por quê? Porque senão tira a academia do livro e ninguém quer isso. O livro perde muito se fizer uma coisa mais marginal nele, um português mais marginalizado. Eu tenho até que ficar com medo, né, de dizer marginalizado aqui, as pessoas acharem que é marginalizado, viu, irmãos? É o português mais do povão, mais dialético, tá? Então, Débora, pensa bem nisso. Assim, o Calvino é o mais próximo que a gente tem da ideia de uma teologia sistemática nas instituições da religião cristã, que são os 4 volumes de livro dele. Só que ele sistematiza todo o pensamento teológico. Engraçado isso. Calvino era o teólogo chamado teólogo do Espírito Santo. Porque não se tem até hoje, resisto, falar sobre Espírito Santo, os pentecostais falam, né? Viver que é ruim. Mas não se tem teólogo hoje, em vida, nem o próprio Santo Agostinho, que falou mais do Espírito Santo do que João Calvino. João Calvino foi o teólogo disso. Mas, voltando à sua pergunta, a estrutura de cosmovisão é criada a partir dali, do próprio Calvino, não que ele tenha dado esse nome, e, sem querer, Calvino foi um precursor da teologia sistemática. Sem querer, eu acho que mais que sem querer mesmo, porque querendo não. Sem querer, querendo, ele monta ali o que a gente tem de uma estrutura melhor de sistematização da teologia e da filosofia. O que leva aqui ao ponto. Tem como fazer apologética sem um conhecimento abrangente do que é teologia sistemática? A resposta é não. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a apologética ela se propõe a defender o sistemático. Veja, o cara vai atacar a Trindade. Sim. Aonde a gente tem um plano sobre Trindade? Vai ser lá na sistemática. Sim. Exatamente, na teologia sistemática. Você tem ali os rudimentos da Trindade, vamos assim dizer, em Santo Agostinho. Aí Mas se você pegar Santo Agostinho, já começou a sistematizar os pensamentos. Porque a doutrina da Trindade, a doutrina da predestinação de Santo Agostinho. Você entendeu? Ou seja, ele já estava sistematizando ali sem saber. Se você juntar Santo Agostinho e Calvino, dá uma sistemática os dois. Mas a questão é, como o cara está atacando que Cristo não é Deus? Como é aonde eu busco a defesa disso? Na própria teologia sistemática. Você vai usar para defender. E aí é meu mestrado, né? Eu sou mestrado em Ciências Sociais da Religião e mestrado em Teologia Sistemática, né? Então eu estou falando sabe aqui, o que está puxando falando. muito para o meu lado aqui, né? Também para o meu ladinho aqui, né? De sistemática, né? Vem, que aqui todo mundo fala, né? Por que você não escreveu uma teologia sistemática até hoje? Tal, não sei o quê. Eu falo muito, né? Quando eu completar 60. A promessa era quando eu completasse 50, né? Agora a promessa é para 60 e talvez nunca. Porque já se tem, irmão, eu não sou bobo, tem muito teólogo sistemático bom demais aí. E assim, eu sou o cara mais da sistemática do que da própria teologia bíblica, mas você não dá. Eu acredito, Débora, possa ser que consigam, mas sem o campo filosófico. O que é o campo filosófico? O campo filosófico é o campo que rege o pensamento. Então, sem uma filosofia boa, ajustada, a gente pode citar aqui, Heber Campos, como um bom apologeta. Jonas Madureira é um bom apologeta.
hoje no Brasil, temos mais gente por aí. Uhum. A gente o próprio filho do Weber Campos, não é Weber Campos? o Weber Campos, aqui o Weber Campos Pai não é, o Weber Campos Pai não é do campo da apologética, ele é da sistemática. Oh. Eu até gostaria, ele tem uma sistemática, o Weber Campos Pai, tem, pequena, mas tem. O filho dele sim é mais do campo da apologética, que é o Weber Campos Júnior. O Weber Campos Júnior, que até tem esse livro aqui, né, que é Amando a Deus no mundo, que é uma cosmovisão purinha. Você entende? Então, veja bem, nós temos aqui no campo do cenário nacional até uns apologetas bons, uns filósofos bons por aí trabalhando, sabe? Mas assim, dentro do escopo hoje da apologética, sem a teologia sistemática, é impossível. É impossível, porque os ataques eles são sistemáticos às nossas crenças. E justamente a teologia sistemática é as bases das crenças daquilo que nos move. Ou seja, como você crê em Deus, se você é um reformado, você vai comprar a teologia sistemática de quê? Dos reformados. Como é que você crê? Nós cremos que o salvo não perde a salvação. Nossa teologia sistemática, então, é pautada na teologia. Isso é pautado na teologia sistemática. Claro que é na escritura, tá, gente? Porque vai aparecer gente aqui, dá uma canseira disso. Você quer ver o pior arminiano? É quando ele diz assim, eu não sou nem armínio nem calvino. Aí você pergunta para ele assim, você crê no livre-arbítrio? Creio. Pronto, já eu odeio Calvino, então você não. Pronto, acabou a conversa. Já tem seu lado. Já tem seu lado. Já tem o saladinho da moeda. Esse é o pior que tem. Sabe o pior crente que tem? É aquele que diz assim, eu fico com Jesus. Você entendeu? E lembrando, Débora, aqui dentro desse campo, esses caras aqui, esses pessoal que estão saindo de seitas e tal, principalmente vai com o pessoal que saiu da CCB. Primeiro, eles têm um problema, eles não gostam de ler. Começou. Mas não gostam, e eu provo, porque se tiver, olha, de cada 1000, vou botar 10 para ficar melhor. Ou botar 100. De cada 100 mil, se tiver um que lê, é muito. Eu não estou falando de cada 100 não, viu? 100 mil. Eu estou falando de 100 mil. Se tiver um que tem esse mau vício de ler, é muita coisa. É muita coisa. Porque não gostam. Não gostam. E quando eu sei disso? Bom, eu tenho um grupo cheio deles. Né? E graças a Deus, no nosso grupo, a gente está tentando ali movimentar, implantar literatura e tal. Mas não é que eles assim... Ensinar como ler um livro e tal. Mas você não tem coisa de ler. A gente vai fazendo para tentar ensinar. Porque, mas você vê, não gostam. Não gostam. Outra coisa, eu fico com a Bíblia, eu duvido qualquer cidadão desse que saiu de lá leu a Bíblia toda. Duvido. Por quê? Porque não gosta de ler. Mas se não gosta de ler a Bíblia, como é que esses caras dizem eu fico com Jesus? Se não gosta de ler a Bíblia, ele diz assim, eu fico com a Bíblia. Qual? Qual? A que tu leu? Vai ficar com o quê? Então, discutir com esse pessoal é a mesma coisa de chover no molhado. É você ficar enxugando o gelo na chuva. É igual aquela mulher que a gente saiu na esquina. Ela estava passando detergente no chão e lavando o chão com mangueira, só que tem um porém. Tava um toró danado. Tava chovendo. Né? A gente morreu de rir. Porque não tinha vassoura é mais ou menos aquilo, discutir com esse pessoal. Sabe? Eu não vou fazer essa loucura. Então, não tem. De cada 100 mil que sair de lá, se tiver um que gosta de ler, é muito. E eu estou jogando assim. Vou botar meio para eu ficar com a consciência tranquila. De cada 100 mil, meio. Para não botar 1 milhão para um. Você entendeu? Porque não gosta. Então, essa turma está fazendo apologética aqui na internet, desculpe a franqueza, mas eu não sei de quê. Porque se você pegar os canais deles aí, a apologética é Léo Dias. Agora o Léo Dias virou apologeta também. É pegar a fofoca desse e passar para aquele. Print de WhatsApp, print de conversa, áudio do outro que mandou um pro outro, tal, eles chamam isso de apologética. Você entendeu? Ela se une para fazer as fofocas, mais ou menos isso. E o pior não é nada, é que tem gente chamando isso de evangelho. Aí, meu irmão, aí vocês têm que decidir o que querem fazer. Então, que é o que também fazem debate também sobre o assunto, que vai ter a nossa quinta pergunta, então, que é justamente apologética e debate resolve? A gente está dentro do meio de internet, que a gente está falando. Isso, olha, Débora, a apologética e o debate são duas coisas bem diferentes. Porque, veja, o debate se propõe a ser um debate apologético. Tudo bem, até aí, vamos lá, né? Você vai atacar o que eu acredito e eu defendo ou ataco o que você acredita. Ninguém nunca sabe no debate quem é o atacante, quem é o defensor. Né? Até aí, no campo da filosofia, nós chamamos isso da dialética, serve.
Não converte ninguém. Não vai converter ninguém. Não converte ninguém. Não converte ninguém. Então, há uma diferença, porque a apologética, ela se propõe a dialogar com o outro e mostrar os erros do outro em defesa da fé dele. Porque Pedro diz assim, olha, quando você for cobrado pela sua fé, esteja pronto. Quando Paulo diz, olha, leve cativo os pensamentos contrários a Cristo. Por quê? Porque não é o meu ponto de vista. É o ponto de vista de Cristo, das coisas que eu tenho que ensinar. Então perceba, por que eu não debato mais? Porque o meu campo hoje de apologética não é, e convite eu tenho aqui quase que toda semana, Sim. 3, 4, 5, né? Para ir até para debate grande, né? De rede, tudo grande aí. Tal. Mas aí a minha resposta é sempre a mesma. Não, meu tempo de debate já passou. Eu hoje faço uma apologética sem debate, falando. Igual a gente está conversando aqui, teve um mais engraçado, colocou em outro polígrafo antigo nosso, falou assim, eu pensei que era um debate, é uma costura de amigos. Eu falei, não. Então veja, o debate, ele está mais preso, Débora, no campo da filosofia do que necessariamente da teologia. Ele é novo no campo da teologia. Porque quando houve uma confrontação ali, vamos supor, entre católicos e reformados, com Lutero, a Inquisição veio atrás de Lutero, houve debate sobre o assunto, porque o debate é bom, porque ele faz um aprofundamento de visões tal, mas o que acontece? Mas os que debateram com Lutero, geralmente nenhum se converteram. Porque debate não é para... Um dos maiores debatedores de Lutero sobre... Engraçado, olha bem agora, uma espetada, vamos dar uma espetadinha assim na doutrina do livre-arbítrio. O cara que foi mais antagonista à doutrina da predestinação que Lutero colocou, foi um cara chamado Erasmo de Roterdão. Erasmo de Roterdão. Esse cara tinha um livro escrito sobre livre-arbítrio. Lutero passa o trator nele num livro chamado Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Lutero passa por cima dele, tratorou o livro dele indo e vindo. Aí, engraçado que tem até um arminiano. Veja, quando o cara passa vergonha assim, né? Tem um apologeta arminiano aqui na internet que disse, olha, este livro aqui destrói os calvinistas. É o livro de Erasmo de Roterdão que Lutero passou o trator nele, indo e vindo, tratorou. Assim, sabe quando o cara não lê o livro e não lê o que Lutero fez, não lê, aí vai passar vergonha na internet. Não vem falar a história. Exatamente, tudo. Você entendeu? Aí abre um canal de apologética para passar vergonha. Eu podia dormir sem isso, podia dormir sem esse comentário que eu estou fazendo, podia dormir sem muita coisa. Então veja, o Erasmo de Roterdão, como não existia Armínio, ele buscou esse livre-arbítrio de onde? Verdade. Do Pelágio. Botamos de novo para Pelágio. E não, aí vai ficar pior. Quando o arminianismo, e é uma editora arminiana, tá, que lançou esse livro no Brasil, de Erasmo. Então ela está dizendo que o arminianismo e o catolicismo, porque Erasmo não era arminiano, Erasmo era padre, e morreu padre. Então ela está dizendo que o arminianismo católico e o arminianismo evangélico é a mesma coisa. Dão as mãos. Você entendeu? Não, nem dão as mãos. É a mesma coisinha, doutrinariamente, na sua teologia. Então veja, foi qual a pergunta mesmo? Apologética e debate resolve? Exato, aí que vai. Aí quando a gente está num debate, você tem que saber o seguinte, tem gente que faz muito bem o papel de apologética no debate. Porque a apologética ela não serve para convencer o outro. A apologética serve para defender a gente que está dentro. Basicamente isso. Ou seja, é a defesa da minha cosmovisão. Você atacou, eu venho defender. Sim. Eu acho o debate interessante, mas quando a gente não se perder do assunto. Porque você não pode pensar assim. Vamos supor assim, um debate que a gente gosta, que a gente vive muito dentro dele, desse debate filosófico, é o darwinismo, né? Sim. Né? Principalmente eu e você. Feminismo e tudo isso, né? Que a gente vive muito disso dentro de educação, então a gente vive muito dentro disso. Veja só. Eu não posso pensar que eu vou converter um darwinista a partir do estudo de Darwin para dizer que aquele estudo é mentiroso. Porque se eu desmentir Darwin, resolveu o problema do outro. Então eu tenho que apresentar quem? Cristo, né? Você entende? Então o debate por si só não resolve isso. Não é só... Você apresentou o evangelho... Exatamente. Então eu desmontei a sua tese e a minha tese você pode não querer aceitar. O fato de eu desmontar a sua não quer dizer que a minha, que você vai aceitar a minha. Você entende? Então, o debate em si, ele é bacana, ele é bom, mas ele tem um limite na apologética. Ele tem um limite e grande. Você entende? O debate ali da dialética, das ideias, tal, é muito bacana, muito legal mesmo. Eu até gosto de ver, eu e você ver. Tem até aquele canal, o Vejam Só, que é um canal de debate. Nem todos, porque tem debate ali, que é cada um. Mas assim, mas na maioria são debates bons. Na maioria são debates bons.
Tem aquele do César Cavalcante, César né? Cavalcante que a gente gosta. Rádio. É. Ah, esqueci o nome da rádio mesmo também, eu esqueci. Mas é o César Cavalcante. Então, e a gente está citando coisa de Arminiano. Verdade. Mas os debates dele é bom. Mas o debate os é debates bom. são interessantes. Os temas lá, são interessantes. sabe? Tem uns temas também, como a gente Como tem todo no outro, debate, temos que... né? Então, Mas- eu fui criado, Débora, vendo o Silas Malafaia debater na Assembleia de Deus quando eu era novo. Então, eu tive escola de debate. Você não tem que ele era bigodal. Então, o sonho de todo pastor novinho era ser o Malafaia no debate. Porque é o campo da dialética, é o campo onde você expõe as ideias, você tratora o outro e tal. Bacana, legal. Mas o debate e a apologética, quando você partir para o campo do debate, você tem que conhecer muito o campo que você está se propondo a defender. Sim. Porque senão vai ser... chamaram-me para debater esses dias com uma pessoa que eu falei, por que eu faria isso? Não foi? Foi Por que sim. eu faria um debate com essa pessoa? Ué, o que isso vai mudar na vida do Que Grêmio? afeta no Grêmio, que né? afeta no Grêmio isso, né? Porque, falei, gente, não tem nem como começar uma conversa civilizada, não. Não tem, porque eu vou dizer, falar o que com ele? Só se for. Você entende? Querer, irmão, chover no molhado outra vez, não tem como. Você entende? Então, é aquela velha história. É o cara que não conhece nada sobre tribo indígena querer debater sobre Tribo indígena. antropologia indígena, né? É complicado, né? Não, aí fica ruim. Então, conheça primeiro o campo. E o debate, Débora, ela tem essa coisa aí, mas debate sadio, de pessoas que saibam muito. E é diferente um debate de ideias e de se atacar a pessoa. Não, aí não é debate. Coisa. Aí é ataque mesmo, pessoal, que é o que mais tem na internet aqui. Aí é outra coisa. Então o debate ele fica válido nessa área, mas tem que distinguir bem o que é um debate e o que é apologética. Porque o cara às vezes é bom naquela matéria. Sim. Vamos supor assim. Quer ver uma coisa? Marcos Eberlin. A gente cita muito ele nesse canal aqui. O professor, o Dr. Marcos Eberlin, Adalto Lourenço e tal. O Adalto Lourenço era químico, né? Químico, físico. Físico, um monte de astrônomo, um monte de coisa, né? Só que você vê que ele defendendo a fé nessa área, ele brilhava. Só que a gente nunca trouxe ele para a cristologia. Não. Para ver como é que era. Você entende? Então ele não era um apologeta. Não, ele era um cientista que usava a química e a física, a astronomia, tudo isso para defender uma parte da fé, mas não toda. Mostrar na ciência mesmo. Exatamente. Mas ele também, a gente não pode dizer que ele fazia apologética. Não. Ele fazia uma dialética ali com a ciência e tal, mas apologética em síntese não. Ele mesmo deixava muito claro isso. Então, temos que tomar bem cuidado com isso. E a nossa sexta pergunta é possível? É a última, já é a última. É a penúltima. Ixi. É a penúltima. Estamos indo pro sim, estamos indo. Mais de 50 minutos já de... Vamos lá. É possível usar a apologética como evangelismo? Aí que tal, Débora? Olha bem. As pessoas confundem muito alhos com bugalhos. Porque apologética e evangelismo são duas coisas totalmente diferentes. Veja, na apologética eu preciso da filosofia e da sistemática para fazer apologética. No evangelismo, não. No evangelismo eu preciso de um conhecimento do que Cristo fez por mim. E na apologética eu não preciso desse conhecimento? Sim, eu preciso partir, porque a apologética ela parte desse pressuposto. Cristo me salvou. Só que para eu defender essa fé, eu teria que ter um conhecimento muito grande sobre os mecanismos dessa fé, como isso aconteceu, como aconteceu aquilo, por que o homem não veio do macaco, por que o homem não é ancestral do chimpa, por que isso tudo tal. Então, isso é apologética. Ela mexe com vários campos dos saberes. Você entendeu? Metafísica, como a gente falou aqui agora há pouco, epistemologia, pressuposição, tudo isso. Talvez esse é o campo da apologética. O campo do evangelismo, não. É uma coisa totalmente diferente e a gente faz os dois, né? Sim. A gente consegue fazer, graças a Deus, Deus deu graça a gente para fazer os dois. Um dos maiores projetos de missões infantil é o nosso ainda. É o nosso ainda. Ainda é o nosso. Graças a Deus, a gente não fala isso com orgulho, porque queríamos que tivesse um bem maior do que o nosso. Tomara que Deus levante umas pessoas que façam maior do que o nosso, porque dá para fazer. Com o dinheiro que eles têm, né? Dá para eles fazerem muito mais. Muita coisa. Mas a questão olhe bem, no evangelismo, eu não vou me apegar quando o ateu disser assim, eu sou ateu. Eu não vou querer provar que Nietzsche esteja errado, eu não vou querer provar nada disso. No evangelismo eu não tenho que provar isso a ele.
No evangelismo tem que apresentá-lo Cristo. A alma, né? A alma dele, e o estado dele como está diante de Cristo. Ah, mas Nietzsche disse, eu não quero saber de Nietzsche, cara, eu quero saber do que Cristo pode fazer por você. E é isso aqui, o evangelismo. Aí sim, o evangelismo, me converti hoje, saio evangelizando amanhã? Também não. Porque, de novo, você tem que saber o que é que você está apresentando. Como que eu vou apresentar um Jesus que eu ainda fumo, bebo, sou viciado em pornografia, adultério, tudo isso? Ou seja, esse Jesus me salvou de quê? Aí eu viro quase que um hipócrita, né? Eu quero que você seja salvo e eu não estou sendo. Você entendeu? Então, assim, Débora, a apologética e o evangelismo é muito diferente um do outro, não tem nada a ver. Ah, então eu posso usar a apologética para evangelizar? Não. Porque quando você debate com um ateu, me conta uma coisa, quantos ateus nós vimos que virou crente por causa de um debate? Eu não vi nenhum. Nem eu. Você entendeu? Nem eu. Aliás, o ateu saiu mais ateu, porque quando ele perde, ele sai com mais raiva. E vai buscar mais assunto contra a gente, você entendeu? E aí o que acontece? O arminiano, quando perde para o calvinista, e geralmente perde, eles vão buscar ser mais arminiano ainda. O calvinista idem a mesma coisa, ou seja, também o debate em si nunca mudou ninguém. Acho que aflora mais do outro querer estudar mais. Exatamente. Mais. Você vê uma coisa, quando Paulo foi em Atena, que levaram ele no aerópago, tudo tal, o levaram como um parlapetão, como um tagarela que falava demais e tal. Às vezes um doido. Só que quando ele chegou lá, ele disse, isso aqui não vai dar certo se eu fizer do outro jeito, não. Eu não vou debater filosofia com esses caras. Eu vou apresentar o Deus desconhecido, que está aqui nesse altar. Sim. Ou seja, todo mundo ali era filósofo. Paulo vem com o evangelho em cima. Acabou. Aí você diz, por que Paulo não tinha conhecimento? Vai ver o diálogo de Paulo com Félix. Vai ver o diálogo de Paulo com o rei Agbar. Não é Agbar, é outro rei. Desculpa, estou falando Agbar aqui. Agbar é outra coisa que eu estava lendo de manhã. Sobre uma carta que Jesus recebeu, uma carta apócrifa que ninguém tem prova dela. Não tem nada a ver com isso aqui. É lá no livro, eu estava lendo isso no livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vê só como é que é a coisa. Estava lendo um trem de manhã, não tem nada a ver com isso aqui. É o outro rei que eu estou falando. Mas quando Paulo vai ter com Félix, você vê o conhecimento que Paulo tinha sobre o assunto de filosofia, de tudo isso e tal. Só que os filósofos históricos estavam ali, todos eles, tal, vieram com prosopopeias, Paulo foi direto com Cristo. Não quis saber de nada disso. Então veja, o evangelho, Paulo como apologeta, tem na Bíblia? Tem, de cima para baixo. Só que Paulo como evangelista, porque quando eu fui ter convosco, a minha pregação não consistiu em palavras vãs e persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração viva de poder do Espírito Santo. Ou seja, o que é isso? É que quando Paulo tocava nas pessoas, as pessoas falavam em língua? Não, não é bem isso. É que quando Paulo falava para a alma da pessoa, porque a apologética defende a verdade cristã. O evangelho comunica a alma do caído, o evangelho. Veja a diferença. Uma defende o evangelho. A outra comunica. A outra comunica. Então são duas coisas totalmente diferentes. Então, nem todo evangelista é um apologeta, e geralmente não são. Geralmente, quando tentam ser, é complicado. O único caso que a gente vai ter aqui, entre a gente conversando aqui, é que eu sou da área da apologética e da área do evangelismo pessoal mesmo ali de rua. Fazer cruzada, né? Esse troço todo. A gente é na área de evangelismo agora. Ih, ó. Nosso Deus eterno. Mano. Cruzada de caminhão, né? Que a gente fazia dentro de quadra, roça. Nossa, era assim maravilhoso. Então, gente, já tem muitos anos que a gente vem dentro desse campo de evangelismo. Então, mas eu tenho a ciência, por experiência própria, e isso é uma experiência que Deus, graças a Deus, me deu, é que a apologética e o evangelismo não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver um com o outro. O apologeta, ele quer defender as verdades que regem o mundo dele. O evangelista quer comunicar Cristo, a alma do caído, a alma do pecador. Então são dois trabalhos bem diferentes, muito longe um do outro. Não tem nada a ver mesmo com o outro. Ufa! Ia para a nossa sétima pergunta, só que a gente tratou sobre internet. Agora nós tratamos, mas se você quiser fazer... Mas é só para dar uma pincelada para a gente poder finalizar, que o que temos na internet hoje é apologética. Olha, tirando pouquíssimos canais, com muita rara exceção, e raríssimos mesmo, de apologeta raríssimo.
O que a gente tem na internet hoje, não. E engraçado, foi bom você perguntar isso, porque agora eu vou soltar um dedo numa ferida aqui dos caras que são apologetas. Vamos lá. Vamos lá, agora segura nas cadeiras. Agora que ficou no finzinho, um corte. Um corte. Faca Tramontina, vamos lá. É um corte pra botar depois no Instagram. Vamos ver. Os caras começam a fazer apologética ontem, sem saber de nada, e abrem um canal no YouTube monetizado. Aí, e dizem, nós estamos fazendo essa obra por amor. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Ou seja, e tem inocentes do outro lado que compram essa ideia. Sim. Tem até doido por aí. Outro dia teve um aqui no comentário aqui. O senhor vende livro demais. Aí eu fui seguir o rastro dele. Sabe? Já que eu vendo livro demais, não. O senhor fala só de seu livro, é um comercial, é um coisa de venda. Aí eu segui o que estava falando. Ele até tem 1000 pessoas lá no negócio dele, lá no canal dele. Aí tá assim, comunidade paga. É isso que eu quero falar. Nem monetizado, não. Comunidade paga. Os membros? Membros. Pra ser membro do canal do cara, R$29,90. Misericórdia. Aí eu fui ver o que o cara ensinou. Eu falei, tem gente que paga? Eu fui ver. Tem 500 pessoas lá, assim. Membro do negócio. 500 vezes 30. Que evangelho é esse? Já dá que show da Xuxa é esse? Você entende? Então, os caras ficam... E engraçado, Débora, que esse pessoal é os que criticam as igrejas. Na maioria das vezes. Veja, a apologética eu nunca vi. A apologética, ela nasceu de dentro da igreja, gente. A apologética, ela nasce dentro do escopo da igreja de Cristo. Da igreja mesmo, física. Da igreja... como é que eu posso dizer? Da igreja local. Não existe apologética se não for para defender isso. Mas os caras querem fazer apologética hoje desigrejar. Gente, não tem como, não existe. Essa é o que você me perguntou, a internet. O que a gente tem aqui na internet é um trabalho porco. Apologética não. Você entendeu? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu digo que o trabalho que esses caras estão fazendo é um trabalho porco, para o porco não me processar. Você entende? O porco vai dizer, tudo tem limite. Aí já foi demais. Me comparar com essa turma, não. Porque hoje, olha, principalmente quem saiu de seitas. Principalmente. É um trabalho, assim, emporcalhado demais que estão fazendo, porque os caras não estudaram nada sobre a fé que eles estão defendendo hoje, não sabem nem onde o galo cantou e estão tentando atacar, porque não é uma defesa da sua, porque veja, apologética, de novo, não é ataque. Apologeta, ele vai se pronunciar quando vê a fé sendo atacada. Vai defender. Ele vai defender aquilo. Veja bem uma coisa, legalização das drogas, nós temos polígrafo aqui falando disso. Você entendeu? E com conhecimento de causa. Inclusive, nós iríamos entrevistar, na semana que a gente fez aquele polígrafo, o pastor Marcelo Herculano, que era da Polícia Militar. Né? Para ele falar com a gente. Houve um acidente com o carro dele, não pôde chegar, a gente teve que fazer o polígrafo assim mesmo. Mas você veja, tem que se ter um conhecimento de falar aquilo. Um conhecimento de causa, um conhecimento jurídico, um conhecimento disso, aquilo, outro, tal. Não é qualquer coisa que vá se fazer apologética em cima disso. Então, a questão é, por que eu fui falar daquele assunto? Porque eu trabalho com família, então eu sei aonde a droga atinge a família, eu sei onde passa isso, onde passa aquilo e tal. Outra coisa também, minha outra área, na área da educação, eu sei o que a droga pode, o impacto dela na escola, tudo isso, então tem campo para ser falado, mas a questão é o que se tem hoje na internet, em raríssimos casos. Aí sim vamos colocar de 1 milhão de canal de apologeta que se tenha hoje, um faz apologética. De verdade. De verdade, 1 milhão para um. E aí esse cara que não está fazendo pode dizer, esse um sou eu. Esse cara sou eu. Gente, a maioria dos canais que estão aí não é apologética. É videozinho que o cara pegou aí, um manualzinho de apologética qualquer e saiu, leu e tá falando tal. Tem mas falando de ser um livro sobre os assuntos. Não tem condição, como. Você entendeu? Você falou, estudo, 10 anos, não, para ser uma apologeta hoje é um aparato muito grande, é um escopo de pelo menos aí, uns 10 anos de estudo fácil, com o pé nas costas. É igual para ser um teólogo. Sou um teólogo hoje. Não, você tem um título de teologia, é diferente. É como eu falei com você, quando você teve formando em filosofia. Pai, se eu formar em filosofia, eu sou o quê? Eu falei, um bobo com diploma, não foi? Por quê? Porque você ainda não é uma filósofa. Não me torna uma filósofa. Não, você se torna alguém ou licenciado, ou bacharel em teologia, alguma coisa nesse sentido. Mas o que forma um filósofo, o que faz um filósofo, é quando alguém começa a seguir as suas ideias. Sim. Aí você é um filósofo. Eu, por enquanto, estudo filosofia. É diferente. As ideias do povo lá. Exatamente. Mas não me faz uma filósofa. Não faz um filósofo. Então, tem muita diferença. Então, a apologética, Débora, ela parte desse campo aqui todo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante para as pessoas.
Mas, de novo, se você está seguindo um canal de doido, você só está batendo o tambor para doido dançar. E sustentando, né, ainda com dinheiro. Sustentando com dinheiro. Irmão, o melhor conselho que eu te dou. Tá no canal de alguém que saiu de uma seita. O canal é... Porque todos eles, a maioria deles, eles já querem crescer para como é que é? Comunidade paga, né? O nome, né? Os membros, né? É fazer membro. E cada membro é assim, R$14,90, R$29. Menino, a gente tem 3 canais no YouTube. Olha o tempo que tem esse canal aqui. Verdade. O YouTube nem monetizou o canal nosso. Nenhum deles o YouTube monetizou por causa de discurso mais na área política, né? O YouTube derrubou os canal nosso todo. A gente tem o Família Fundada na Rocha, a Voz do Cristianismo, que a gente conseguiu resgatar de volta, né? E o Creia Também Pensar, que é esse aqui que é o maior. Nenhum dele tem comunidade. Não. Nenhum tem comunidade. Aí a turma chegou aqui ontem, no negócio, vamos abrir uma comunidade. Teve uns aí que eu fui ver, que o cara, rapaz, tem 800, 900 pessoas a 15 conto. Oxi. Que salário maneiro, hein? 12, 13 mil por mês. Pensa bem. Gente, é só pensar um pouco. E os caras falam mal de dízimo, falam mal de dar oferta, falam mal disso, daquilo outro. Ou seja, desse jeito eu também falo, aí. Ué. Você entendeu? Então, vai fazer igual nós. Não recebo salário de igreja, trabalho somente para a igreja, vivo pela fé, vivo das vendas dos meus livros, mas eu tenho de vez em quando curso grande, de 2 anos. É outra coisa, mas o curso nosso, agora mesmo vai ver um curso sobre conselheiro cristão. 2 anos de estudo dando um curso. Vai lá, se forma, vira professor, forma em filosofia, sociologia, história, dá certificado os outros, tudo direitinho. Faz isso lá, aí sim você vai começar a ter um peso. Mas fora disso, gente, é uma loucura, eu nunca vi não. Mas, dito isso, tem mais alguma coisa? Chegamos ao fim. Chegamos ao fim, né? Depois disso, né? Depois dessa lenha toda que fizemos, né? Esse é, bateu, voltou. Então, irmão, só pra gente chegar ao fim, adquire nossos livros, que agora você já sabe, que a gente... Vai estar na descrição, né? Está na descrição, o telefone aí, tá? O telefone de contato. E vai sair o da Débora ano que vem agora, porque ela ia me entregar até em dezembro. Mas questão dos estágios de faculdade... Exatamente, deu ruim. Deu ruim, olha aí. Vamos embora? Vamos embora, vamos se despedir do pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos novos que vai sair no canal. Compartilha, né? Compartilha se você puder. Manda no grupo. Joga no grupo de arminiano. No grupo de arminiano, no grupo desses grupos aí de quem saiu de seita. Joga e não fala nada. Deixa só lá, sabe? Joga lá e olha o que esses caras estão falando aí, do que é apologética. Deixa lá, comente nos comentários de maneira respeitosa, como a gente sempre fala aqui. Exatamente. Atacando o campo da ideias e não no pessoal. Se for atacar o campo da ideia, fica muito bem-vindo. A gente não ataca ninguém. Só se for atacar o campo pessoal, por favor, vamos ter modos. Sim. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, adquire nossos livros, tá aí. Primeiro comentário fixado aqui embaixo, como você adquirir nossos livros. Fica com Deus em nome de Jesus.